Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou comentar nesse vídeo específico sobre o Banco Inter, BID4. E no vídeo de hoje, todo domingão, eu posto sobre o Banco Inter, domingo ou segunda, né? São aqueles ativos que sempre estão presentes aqui semanalmente. Hoje eu vou começar com um gráfico mensal, tá? Para trazer um insight para vocês, ou uma opinião, né? Sobre a movimentação devido aos candles que fecham e se abrem mensalmente. Tá? Então, o Banco Inter, numa clara tendência de alta, vem fazendo movimentos similares, tá certo? Onde o atual, né, esse que chateou uma galera porque não saiu do lugar aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses já sem renovar novas máximas, muito se parece com esse movimento aqui, onde fez 1, 2, 3, 4, 5, no sexto mês foi lá e despertou. Nesse caso, ainda ali dá sinais de melhora, mas é sempre bacana entender os fluxos que fizeram com que a cotação, né, a volatilidade, chegasse até o momento atual. Então, se nós pegarmos aqui Fibonacci de cara já, fundo, topo, fundo, pum, R$11. Plau, chegamos a R$11 aqui em maio de 2019, fizemos ali um mês de dúvida, depois um mês novamente de queda barra dúvida e aí plau, subimos de novo. Tá? Nessa subida aqui, ele já deixa esse primeiro fluxo aqui, ó, essa primeira energia para trás, cerca de R$5,52, deixa para trás e sobe de um fundo para um topo, cerca de R$15. Então ele multiplica aqui por 3 o seu valor, o seu gás. Tá? Lógico que no gráfico mensal a gente não consegue, para quem já é mais chegado em análise técnica, ver as ondinhas no decorrer dessa subida, certo? Teve aqui, pode ser que tenha tido 3 ondinhas, plum, tá certo? Mas é importante saber que R$5,52 foram aqueles caras do IPO, foi aquele fluxo responsável pelo início da tendência. Então ele tem muita importância para mim, por isso que se plotarmos ele a partir desse fundinho atual, plum, já subimos 5,50, ou seja, esse cara ainda existe, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que o momento atual, né, da cotação hoje, janeiro de 2020, é um momento bem propício, obviamente, se você está muito otimista, realmente R$15 para cima é a próxima pernada de alta, ou seja, o gráfico lá em agosto de 2020, pode ser que esteja dessa maneira. Bom, ops, subimos aqui, fizemos mais uma quedinha, aí pum, purum, purum. Continuamos a tendência de queda. Se for dar uma de arquiteto futurologia aqui, ó, pum, 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 pum. 28,49 seria, ou melhor, é o alvo cujo qual eu busco no médio e longo prazo. Tá? Contando até com a cauda feita aqui, tá certo? Só que para quem aqui acompanha o canal e também tem aquele viés de curtíssimo prazo, o cincão aqui de baixo é o cidadão que muito provavelmente deve fazer algo do tipo assim, tcharam, 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 tá? Aqui foram 3 vezes que ele teve que se realizar para subir R$15 e pouquinho. Tá? Lembrando que foi R$15,53. No primeiro momento aqui foi R$5,53. Então, números centavos idênticos. Tá? E no intermediário, nós tivemos ali R$6,34. Eu já encaixo muito mais no 5 e pouquinho aqui, 5,53. Tiro essa caldinha, chegamos a 5,67, 5,53. Tá certo? Então, me parece bem lúcido ter esse tipo de leitura para os fluxos, as demandas compradoras, tá certo? Legal. Feito isso, nós temos o momento atual como resistência, não só pelos 5,53 já conquistados, mas também pelos pontos da semana passada. Tá? Vamos colocar aqui por enquanto, só para trazer a visão de médio e longo prazo, 28,49. Tá? Uma visão otimista, tá? 28,49. Bom, bom. Não sei porque o número está amarelo. Aqui. Legal, 28,49. Agora vamos descer lá para o semanal.
para a gente ter um pouquinho mais de noção da volatilidade atual. Bom, estamos aqui. Então, primeiro, lembra que eu falei que no gráfico mensal a gente não conseguiu, não tem como ver os zigue-zagues. Aqui no semanal já tem como ver. Então, esse último zigue-zague, certo? Me dá, a partir desse fundo aqui, um alvo em 25,15. Tá? Plotando o verde para cima. Tá? 28,49, longo prazo, médio e longo prazo, vamos dizer. Aqui, curto e médio prazo. Curtíssimo, dependendo da volatilidade. Tá? O interessante é saber o quê? Que nada sobe em linha reta. Tá? A gente percebe aqui as quedas que ele tem. E eu já possuo pelo menos 4 pontos aqui de suportes. Tá? 16,30 e 15,28 formam a região predileta atual. Então, no movimento bonito de análise técnica, aí que dá tempo de todo mundo surfar, tá? Seria um movimento dessa magnitude aqui. Ó. Tchum, tchum, aqui. Tá? Para continuarmos a subidinha. Tá certo? Então, 2 pontos principais de suporte, que aqui estão em amarelo, mas já poderiam estar azul. Tá? Em um momento de queda de mercado, R$12 até 12,3 até 11,22 aqui, com destaque 11,1 também, são os suportes clássicos lá do gráfico mensal. Tá certo? Então aqui seria o pessimismo entrando em cena, uma azia de mercado, um sell in May and go away no mês de maio, tá certo? Nessa região aqui de 15,28, 16,30, suportaço atual, tá? Onde as demandas atuais de queda, que foram essas daqui, ó, 1, 2, pum, bom, se voltar ainda não invadem essa área, então me parece ser um ponto de muito suporte atualmente, tá certo? Quando eu desço lá para o diário, ainda mais volatilidade, tá? Aqui a gente vê todas as movimentações de uma maneira ainda mais limpa para quem é chegado ou já tem ali uma certa afinidade com análise técnica. Então tem aqui o ombro, cabeça a ombro, pum, 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 tá certo? Temos essa região dos 18,22, 18,56 como resistência, tá? Então aqui para mim é o verdadeiro topo, essa região é o verdadeiro topo do BID, do Banco Inter, a verdadeira resistência, tá? Porque a partir do rompimento, quando conseguiu romper, tocou de cima para baixo, aqui na esquerda, pum, resistência, tocou, pum, resistência, rompeu, fez suporte, fez suporte, fez suporte e não aguentou. Bom, rompeu aqui, resistência, mesma coisa, resistência aqui, e agora está já namorando fechar talvez o mês, né? Essa semana do dia 27 vai ser a última semana aí do mês de janeiro de pregão, então pode ser que a gente consiga fechar janeirão acima dos 18,22. Isso para mim desencadeia a tendência de alta rumo aos 25, rumo aos 28. Tá? Essa é a opinião que eu tenho de comportamento, aqui, de gráfico. Tá certo? E o grande fluxo vendedor, também dito no vídeo anterior, na minha opinião do BID, é esse aqui, ó, AB igual a CD. Tá? Foi ele que gerou o trade em 15,27, foi ele que eu esperava aqui em 12,2, agora ele já está em 12,81, ou seja, faltando muito pouco para já não invadir esse fundo aqui. Tá certo? Então, o BID entra para mim em 2 vieses, certo? Lateralização forte nessa região entre 18,56, 18,22 a 15,28, tá? Se o preço vier de cima para baixo aqui, suporte, de baixo para cima, resistência. Então, o perigo, ou vamos dizer, o custo-oportunidade ruim está aqui, ó. Se fecharmos o mês de janeiro abaixo de 18,22, se abrirmos o mês de fevereiro abaixo de 18,22, dá azia, tá certo? Para mim, não libera essa região, que é a principal região para destravar a tendência. 18,22 a 18,56. Tá? É aqui onde tem mais pressão vendedora, tá certo? Dito isso, o grande mal aqui é esse fluxo, que tem cerca, aproximadamente aqui, R$5, opa, um pouquinho mais, perdão, R$6,54. Tá? Desceu de R$6,54 por 2 vezes,
teve interação, teve pressão compradora. Então, se esse cara de repente voltar, ele ainda rompe fundo ou praticamente faz um fundo duplo, tá certo? Passo essa informação porque pode ser que BID, pode ser que PAN eu vou analisar ainda, mas pode ser que BID fique em um processo aqui muito chatinho de volatilidade comprimida, tá? Por mais um tempo, tá certo? Mas interessante os alvos, os dois alvos e principalmente também para você aí os suportes mais fortes do longo prazo, médio e longo prazo e do curtíssimo estão aqui, tá? 16, 30, 15, 28, números na tela, tá certo? Voltando lá pro mensal, só para finalizar o vídeo para vocês. Então, o perigo, vamos dizer assim, o chato seria e vai ser, perdão, se cotação ficar aqui. Então, no mensal é só um retângulozinho pequenininho. Deixa eu trocar aqui aqui, ó. Esse retângulo seguido deste retângulo aqui, tá? São os terríveis. Suportaço aqui 14,21, 14,25, resistência fortíssima 18,22, 18,56, tá? Então isso aqui faz investidor pequeno, digo pequeno que tem curto prazo, tá? Que quer ali olhar a cotação se valorizar no curto prazo e ficar chateado. Tá certo? Mas percebam que historicamente o movimento dele pode demorar, só que vem de tendência de alta. A tendência é de alta. Perderia a tendência de alta a romper, na minha opinião, esse fundo aqui, ó. Então a gente está bem longe desse fundo. Foi uma retração de aproximadamente 50% dessa alta aqui. Então tendência bem legal, só que tende, né, a dar uma azia aqui para depois vir com tudo. Tem demonstrado meses de fluxo comprador contínuo, tá certo? Então pode ser que a gente venha para mais um mês de compra contínua. Historicamente ele tem mostrado isso daí. Tá certo, galera? Então isso que eu queria passar para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.